Vamos ver a palavra de Deus que está em Êxodo 21, capítulo 12 até o 36. Êxodo 21, de 12 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém seu maior dano aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. E se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão um boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já era dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Vamos orar. Senhor, estamos diante desse texto antigo, que foi extremamente útil ao teu povo no passado, de uma forma, e é útil a nós nesta fase, neste momento da história, de outra forma. Precisamos compreender todas as possibilidades, Senhor, e entender a aplicação para as nossas vidas. Pedimos, então, que o Senhor nos abençoe, fale conosco e nos instrua segundo a ação do seu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho hoje que são 2 quadros, ou 2 telas, ou 2 partes, tanto faz. No primeiro quadro tem uma criança dando um docinho para outra criança. No outro quadro, a que ganhou o docinho agora vai dar 2 docinhos para o primeiro. Entendeu? Uma dá um docinho para a outra e depois a outra dá 2 docinhos para essa. Porque nós vamos aprender nessa manhã, crianças, a lei da retribuição. E, meus irmãos, a vontade humana é caída mesmo, né? Frases sobre retribuição que se ouvem por aí, às vezes até dentro de casa, tipo, bateu, levou. Já ouviu coisa assim?
Se brigar no colégio, eu não sei se essa é tão moderna, mas essa eu conhecia. Se brigar no colégio e apanhar lá, vai apanhar aqui quando chegar em casa, não é? Ou então, eu devolvo na mesma moeda. Comigo é assim, um ditado antigo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outros ainda são um pouco mais incisivos quando dizem assim: espero que fulano receba em dobro o mal que ele fez para mim. E assim vão outras tantas frases, não é? A vontade caída de fazer justiça com as próprias mãos e a vingança que busca devolver o mal ou retribuir o mal numa medida maior ainda, é um espírito que permeia a nossa sociedade caída. Mas será que é assim que nós devemos viver? Nós vamos ver nesta manhã sobre a lei da retribuição dadas aos israelitas e como ela se aplica a nós hoje. Vou passar por todo o texto e nós vamos observar isso. Vejam, meus irmãos, nós entramos num bloco agora, que são os livros da lei. Provavelmente Moisés escreveu realmente um livro e depois ele foi compilado e foi trazido para dentro do livro de Êxodo. Talvez, muito provavelmente, não tenhamos todas as leis que Deus deu ao povo de Israel, mas essas que estão aqui são bastante interessantes e nós vamos entender que a lei da retribuição, na verdade, é uma punição devida pelo dano promovido direta ou indiretamente. Punição devida pelo dano promovido direta ou indiretamente. Nós vamos explicar isso um pouco melhor, ou tentaremos isso. Nós temos 3 blocos aqui de leis. Em primeiro lugar, nós temos o bloco de que uma violência gerada que resulta em morte ou pena de morte. Nós temos morte premeditada, ou, na nossa língua, assassinato, que é o ferir o 6º mandamento. Quem fere o 6º mandamento dessa forma premeditada, pena de morte. Violência física ou verbal contra pai ou mãe, por ferir o 5º mandamento, pena de morte. Sequestro, tolher a liberdade individual, que fere o 6º mandamento, pena de morte. Esse é o Deus que tinha dado a ordem de não matarás. Não matarás não significava não matar de qualquer forma. Significava essa força violenta que não deve ocorrer de forma alguma. Tanto é que existe uma exceção, por exemplo, dada aqui. Aquele que provocou a morte acidentalmente ou intencionadamente, não é? Ou não intencionadamente, ele podia ir para a cidade refúgio, né? Conforme Números 35, Deuteronômio 19, Juízes 20, eu uma vez preguei, quando nós passamos pelo texto de Josué, eu preguei esse texto, Juízes 20, de 1 a 9. Cidades refúgios, foram criadas 6, se eu não me engano, ao longo do território de Israel. A pessoa fugia para lá, porque lá ela ia ter abrigo de tal sorte que os juízes iam julgar a causa dela, se tinha sido mesmo sem querer ou não. Quando era explícito, pena de morte. Quando não era, a pessoa corria para uma cidade refúgio e tinha todo um jeito de viver ali. Então, veja, meus irmãos, algumas causas o Senhor Deus tinha estabelecido a pena de morte. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui a violência que resulta em lesão física, versículos 18 a 27. Por exemplo, 2 brigam, um deles fica ferido, o ferido não morreu, mas ficou impossibilitado de trabalhar. Aquele que machucou vai pagar uma indenização, e muito provavelmente pelas despesas médicas e pelo tempo parado enquanto essa pessoa ficou em recuperação. Ele tinha que arcar com todas as despesas. Ou tinha briga de 2 ou mais, e terceiros ficaram feridos. E se essa pessoa ferida fosse uma mulher grávida, e esse texto ele tem algumas dificuldades, alguns entendem de um jeito, outros de outro, mas eu sigo com essa perspectiva, que se a mulher grávida fosse ferida pela briga de outros e ela viesse a perder o bebê, haveria uma indenização exigida pelo marido e o pagamento aconteceria conforme os juízes estabelecessem. Não era só da cabeça das pessoas, os juízes entrariam
e discutiriam isso. Porém, se a mulher também ficasse ferida, e provavelmente aqui é uma lesão grave, ou até a própria morte, aí sim, pena de morte para quem feriu. Bater no escravo, e provavelmente aqui eram escravos gentios e não os próprios israelitas, pelo menos eu entendo assim. E se o escravo, ele ou ela, viessem a morrer, o senhor seria punido. Curioso que não há uma explicação exata sobre isso, mas fatalmente isso ficaria a critério dos juízes. Se ele não morresse nos primeiros dias ali, primeiro, segundo dia, não é? Então esse homem não seria punido. Por quê? Porque era um direito de correção. Mas olha que interessante o que vem a seguir. Se esse dono de escravo ou escrava ferisse irremediavelmente, ou seja, se ele provocasse uma lesão irremediável, perdesse um dente, perdesse um olho, fosse uma coisa assim, esses escravos seriam aforreados, seriam libertados imediatamente por conta da lesão sofrida. Eu quero fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Para nós, como disse o reverendo Mateus domingo passado, essa noção de escravatura aqui, ou de servos aqui, não é a que a gente conhece nos nossos dias, ou dos dias que aconteceram aqui no Brasil no passado. Não é isso, a gente realmente não consegue aplicar muito bem. Mas o que é fato é que os escravos não poderiam ser tratados com crueldade. Isso é dentro do povo de Deus, porque fora do povo de Deus podia matar escravo à vontade, segundo os historiadores, mas não dentro do povo de Deus. Podia corrigir, sim, porque era um trabalhador que estaria descumprindo o seu papel, mas nunca com crueldade, não é? E aí vem um texto que depois ficou conhecido como Lex Talionis, ou Lei de Talião, que na verdade era um conceito comum, não só no povo de Israel, mas nos povos ao redor, só que para o povo de Israel tinha uma perspectiva diferente, que é o vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Meus irmãos, se a gente observar bem e ao longo depois das Escrituras, esse texto não é uma regra literal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é uma instrução para dar direito à vingança pessoal. Não é também. Isso aqui é um princípio que busca aplicar a proporcionalidade da punição. Porque nos outros povos era desproporcional. Se você batia, o outro podia bater mais forte. Se o outro feria, você podia matar. A lei de Talião nos outros povos era diferente. Mas aqui o Senhor está trazendo uma instrução ao seu povo de que tem que ter proporção, tem que ter medida. Não é de qualquer jeito que se corrige o mal. Mas, em terceiro lugar, nós temos uma violência por negligência. Olha que interessante, meus irmãos, versículos 28 a 36. E aí entram agora os animais, não é? Se um boi chifrasse um homem ou uma mulher, que essas pessoas, homem ou mulher, viessem a morrer, o boi ia ser apedrejado, porque apedrejamento era o sinal de acabar com o problema, e ninguém podia comer a carne desse boi, e o dono do boi ficaria absolvido, porque foi sem querer, foi o boi que fez isso, embora fosse uma fatalidade. Agora, se fosse um boi brabo, não é? E o dono soubesse que o boi era brabo mesmo, não é? O dono do boi, por negligência, não prendesse direito esse boi safado, não é? E ele viesse a matar um homem ou uma mulher, o boi ia ser apedrejado e o dono do boi seria morto, pena de morte. Olha que curioso. E se isso valia também se matasse filho ou filha de alguém, a mesma regra. Agora, aqui tem um detalhe. O culpado poderia pedir o seu resgate. Porque isso tem a ver com a outra coisa, não foi mão direta dele, foi indireta. Ele poderia pedir um resgate, só que o preço ia ser estabelecido por outro, pela família, por exemplo, provavelmente da pessoa
pelos enlutados e os juízes iam arbitrar sobre isso. Talvez até o ponto de se tornar um escravo, um servo, não é, daquela família. Agora, se o boi ferisse um escravo ou uma escrava, não é, o boi seria apedrejado, porque não pode fazer isso, e o dono do boi pagaria 30 ciclos de prata por esse escravo para o dono do escravo. Você já ouviu falar em 30 moedas de prata? Eu vou te ajudar. Zacarias 11:12, uma perspectiva futura, mas depois um tal de Judas, que ganhou 30 moedas pela traição de Cristo. Cristo foi pago um preço de escravo. Escravo ferido por bicho, precinho fuleiro. Foi isso que aconteceu. Agora, mais um outro detalhe, se um boi ou jumento, se alguém cavasse uma cova ou não tivesse coberto um grande buraco, e um desses bichos, boi ou jumento, viesse cair, e obviamente toda vez que um animal cai dessa forma, a tendência é ficar inválido, o dono o que fez a cova e não cobriu, ele tinha que indenizar o outro pelo prejuízo, ele vai pagar pelo prejuízo, e o animal que ficou caído lá, ou aconteceu, mesmo que ele tenha morrido, ele fica para ele, entendeu? Paga para o outro ficar com o animal bom, e ele fica com o animal ruim, ou até morto, ficaria por ele. Porém, tem uma outra situação, volta o boi danado, se o boi chifrar outro boi, e um outro boi morrer, o dono do boi que feriu, vai vender um dos seus bois, e vai pagar, vai dividir o valor, e o boi que morreu será dividido entre os dois. Ou seja, vamos dividir o prejuízo, porque foi sem querer, não é? Mas vamos dividir o prejuízo. Agora, se foi o boi bravo e o dono for negligente, não mantendo o boi preso, e esse boi chifrar outro boi, e aquele boi vier a morrer, o dono do boi bravo paga outro boi para ele, e ele fica com o boi morto para si. Uma série de regras para regular a sociedade, bastante curiosa até, se você passa depois por elas novamente, você vai ver que o espírito de justiça vinha da própria perspectiva de Deus. Tá bom, e agora? Acabou o texto, e agora? O que a gente faz com ele? A dona Leni está aqui hoje? Senão os búfalos dela, se ferir alguém, a gente vai aplicar essa regra dela. Será que é assim, meus irmãos? Veja, esses textos todos, desde a semana passada até mais alguns capítulos para frente, são leis civis, dadas por Deus a Israel. Israel vivia debaixo de uma teocracia. A lei civil era dada pelo próprio Deus. E quando Israel, então, deixa de existir, especialmente por conta da obra de Cristo, essas leis deixam de valer literalmente. O que significa que para nós tem valor sim, mas o princípio da lei. E essa é a grande necessidade que nós precisamos aprender a lidar. Extrair princípios verdadeiros dessas leis civis. E aqui, meus irmãos, há 3 princípios valorosos para nós. 3 princípios que valem hoje com certeza. Ele fala da vida, da justiça e da sociedade. Veja, em primeiro lugar, a vida de homens e mulheres, adultos ou crianças, livres ou escravos, até a vida de animais, importa para Deus. Porque só Deus dá a vida e só Deus tira a vida. Quando ele decreta a pena de morte, é ele que está fazendo ali, naquele contexto. Eu não estou aplicando isso literalmente para cá, embora outro momento possamos falar disso. Mas o que importa aqui é entender que a vida pertence ao Senhor. E é necessário defender o que é essencial. Nós devemos lutar em favor da vida, inclusive dentro do ventre. Essa é uma aplicação, sim, direta. Por isso, quando a gente vê leis ou decisões acontecendo, até no nosso país ou em outros países, contra a vida
no ventre da mãe, nós devemos nos levantar, sim, e apontar, sim, como pecado, porque concebeu é vida, e se é vida, é do Senhor. Simples assim. Essa continua sendo considerado aborto. Nós devemos lutar pela preservação da vida. E mais, meus irmãos, nós devemos ser contra qualquer tipo de violência física ou verbal. Nós não podemos admitir isso. Isso não é principalmente crente. Crente não pode lidar com a violência ou com a promoção da violência. Nós não ficamos olhando por segmento da sociedade. Nós olhamos o todo, porque toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Nós devemos, sim, ser contra essas ações, essas atitudes maléficas contra o próximo na base da violência. Nós não podemos aceitar a violência doméstica de forma alguma. Nós não podemos aceitar ainda filhos falando contra pais de maneira violenta ou abusivos. Nós não podemos aceitar violência social de forma alguma. Não justifica alguém agir com maldade, crueldade sobre outra pessoa. Se eu acreditasse em sorte e azar, eu diria que eu sou azarado. Eu nem vou citar uma expressão popular sobre arara aqui, mas eu sou o cara que seria considerado azarado, porque eu já fui assaltado a mão armada 4 vezes. Você não sabe o que, eu não sei se você sabe, Cebola, não foi fácil não, o que é uma arma fria na sua cabeça. Não é? É bem desagradável mesmo que ela só seja mostrada ali, é bem desagradável, não é? Porque isso é violência. E nós não podemos aceitar certos conceitos que estão rondando o nosso país. Não podemos. Não podemos. Nós temos que entender essa perspectiva bíblica. E mais, meus irmãos, isso tem um outro detalhe que tem a ver com a vida também, que nós devemos ser contra o prejuízo provocado pela irresponsabilidade danosa de outras pessoas. Nós não podemos tolerar que pessoas gerem prejuízo para os outros, porque prejuízo afeta o quê? A vida. Logo, nós não somos pacifistas da turma do Paz e Amor, do Abraça a Árvore, qualquer coisa do tipo, mas nós somos pró-vida. Nós somos a favor da vida e nós somos contra tudo o que tira a vida, seja de qual forma for. Sabia que corrupção tira vida? Juros abusivos tiram vida? Outras ações, leis ruins tiram vidas. E nós devemos nos levantar sempre contra essas coisas, porque a vida pertence ao Senhor. Especialmente a vida humana, que é de alguém à imagem e semelhança de Deus. Entendam, meus irmãos, esse é um valor muito importante para o Senhor. Se é para o Senhor, é para nós também. Não podemos entender isso ou deixar isso em segundo plano. Deixa que outro resolve. Não. Nós devemos ser o porta-voz, a boca de Deus, contra essas mazelas da sociedade. Vamos resolver todos os problemas? Não, mas a nossa parte nós temos que fazer. Mas, em segundo lugar, sobre a justiça, existe uma expressão interessante que nos ajuda a entender, que chama simetria moral. Veja, punição conforme o delito cometido e conforme a motivação do autor. Eu vou tentar explicar isso melhor. Uma vida humana vale muito, mesmo sendo necessário corrigir, tirando a vida de outra pessoa. E eu volto a dizer, não vou discutir aqui a pena de morte aplicada aos nossos dias, mas apenas para a gente entender que a vida, ela é, sim, importante, a imagem e semelhança de Deus. Então, atos ruins,
com consequências danosas contra a vida, em primeiro lugar, nós precisamos de justiças justas, equivalentes ao dano causado. Nós precisamos de legisladores pensando bem como tratar desse assunto. Veja, outro detalhe, e também, meus irmãos, nós precisamos de justiça quando alguém ataca a propriedade privada. As coisas que nós temos às nossas mãos não são nossas, são do Senhor. Estão sob a nossa mordomia, sobre os nossos cuidados. Então você é o gestor de tudo que está na sua mão e o responsável pelo que está tudo na sua mão, e você deve fazer render isso da melhor maneira possível para a glória de Deus. Logo, quem atua com a promoção do prejuízo, do dano particular, está errado. E nós precisamos de justiça sobre isso. Eu acho que você está entendendo que existem sistemas de governo que ferem isso. Porque o Senhor nunca falou de igualdade de propriedade, nunca. E também nunca, mas ele sempre disse que não pode haver usura, não pode haver exploração do próximo. Mas a propriedade privada é defendida pelo Senhor. E nós não podemos aceitar algumas coisas. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que entre na nossa propriedade e fique assim mesmo. Não podemos. E aí temos que discutir isso na sua devida esfera. Porque veja, meus irmãos, é necessário que haja uma ação reparatória. Não é a minha área, direito não é a minha área, mas me parece que, olhando para as Escrituras, o nosso direito é falho, no sentido de que a reparação não acontece. Veja, se eu tomei prejuízo, alguém tem que pagar pelo meu prejuízo. Simples assim. Ah, pastor, naquela época eles viviam em deserto, não tinha prisão, não tinha outras coisas. Isso é algo que nós precisamos discutir. Sim, e eu não estou aqui para dar respostas prontas, mas eu quero que a gente pelo menos pense de que não pode haver, o outro não pode ficar com dano. Eu não posso perder meu celular e ficar com dano. Não posso, simples assim, porque era algo que eu estava gerindo que é do Senhor. Então, alguém tem que arcar com isso, e obviamente que não é o Estado. Então, nós precisamos entender essa responsabilização que a pessoa deve ter por ter causado dano a alguém. Nós precisamos pensar melhor isso, precisamos investir mais numa boa teologia sobre isso, de uma justiça santa. Uma justiça, obviamente, que não vai ser perfeita, mas olhando para ela, nós precisamos olhar para a Escritura, sim, e entender a Escritura e aplicar, não estritamente, mas os seus princípios à nossa vida, sim. Porque nós, quando viemos aqui à frente, é recebido como membro, ou pública profissão de fé, a Bíblia é o que para você? A minha única regra de fé e prática. Prática não é prática na domingueira dentro da igreja, é a vida toda. A Bíblia deve ditar a nossa vida em todas as esferas da nossa vida. Não literal, é óbvio. Nós não vamos fazer lei para boi chifrando, mas nós vamos pensar como está a nossa vida em sociedade. E por falar em sociedade, o terceiro ponto é a perspectiva da sociedade. E aqui tem pelo menos 3 bases para uma sociedade saudável. Uma delas é pais honrados, o 5º mandamento. Famílias estruturadas. Eu sei que essas palavras podem estar soando ruim na sua cabeça. Eu não quero que você misture isso com coisas que estão aí fora sendo politizadas, mas sim, meus irmãos, a base da sociedade é uma família estruturada, porque foi assim que Deus estabeleceu. Eu acho curioso como falar contra os pais de maneira agressiva era pena de morte
no Antigo Testamento. Então, nós precisamos, sim, de relembrarmos esses valores, colocarmos as estruturas devidamente alinhadas. Eu vou falar algo que eu vou tentar ser bem didático, para não ser mal interpretado. Pais não são amiguinhos dos filhos, porque amigo está na mesma categoria. Pais são pais, filhos são filhos. É claro que é uma relação amorosa, carinhosa, deleitosa, de todo tipo de coisas boas nessa relação. Mas pai e mãe é pai e mãe, filho é filho. E há uma hierarquia nesse negócio. E nós precisamos ensinar nossos filhos. E nós precisamos dizer aí fora que isso funciona assim. E é um pai e uma mãe. Também tem que lembrar desse detalhe, não é? Então, a sociedade estruturada, ela passa por isso. Por outra coisa também, pelos direitos individuais preservados, inclusive o direito à propriedade. Nós precisamos dos nossos direitos preservados. E é mais do que propriedade. Quando você não, que aqui eu sei que isso não vai acontecer. Quero crer que não. Quando você passa alguém passa pelo acostamento, porque você está na IPTG, numa fila infeliz, que teve um acidente, está todo mundo parado, todo mundo está atrasado para o trabalho, mas algum inteligente, mais esperto, que vive segundo o jeitinho brasileiro, passa pelo acostamento e vai lá na frente, ele está ferindo seu direito individual. Simples assim. Quando alguém burla alguma regra e você sai prejudicado, houve dano individual. Me lembro uma vez, eu estava ali perto acho que eu já contei isso, mas porque eu fiquei muito irado aquele dia, eu pequei, me perdoe, eu já pedi perdão para o senhor, mas enfim. Eu estava atrás do Gilberto Salomão, e ali tem um restaurante que é muito frequentado no final de tarde, por happy hour, e muito senhor mais velho, senhoras, tal. E um carro parado e ninguém na frente dele. E eu parado atrás, esperando. Falei, pode ser que caiu alguém na frente, pode ser que tenha um bicho morto na frente. E eu tentando aqui, né, Silvio? Calma, Silvio. Está acontecendo alguma coisa que você não está vendo. E o que está acontecendo é, um senhor abre a porta como passageiro, sai tranquilamente, porque era mais perto para ele ir para o restaurante. Então ele para na rua, só tem uma passagem que fiquem todos parando, esperando ele descer e ir para o lugar dele. Porque ele não queria caminhar de um lugar correto de parar para lá. E eu, naquele dia, eu fiz assim, eu acho que eu já estou aprendendo. Poxa, e foi só poxa mesmo. Que é isso? Aí sabe o que ele me disse, meus irmãos? Você vai fazer o quê? Espera, eu estou indo. Você vai fazer o quê? Cara, aquele você vai fazer o quê ficou na minha cabeça, eu não dormi aquela noite. Porque eu fiquei pensando, qual o direito que ele tem de ser maior que o meu direito? Nós estamos muito acostumados com isso. Parou só um minutinho na vaga de idoso. Todos os direitos de vaga no Brasil têm uma plaquinha, sim. Aí, uma família que tem algum membro dela autista, tem uma vaguinha especial, super pintadinha, bem direitinho, e um infeliz vai para ali. Um cadeirante tem o seu direito de ter uma vaga, aí para um infeliz ali e diz, é só um minutinho, eu só vou ali e volto. Não é só vou ali e volto. Nesse ir e voltar, você está ferindo um direito individual. Nossa sociedade está muito corrompida nesses valores que parecem pequenos, mas todas as vezes que nós estamos ferindo direitos individuais, nós estamos quebrando esses princípios. E um último princípio sobre a sociedade é a proteção do mais fraco. Meus irmãos, nós não podemos tolerar o mais fraco padecendo. O Senhor falou sempre, desde o Antigo Testamento, sobre segmentos, e é claro que Ele não cobriu todos os aspectos,
mas, por exemplo, a viúva é mais fraca, o órfão é mais fraco, o estrangeiro é mais fraco. Você sabe o tanto, você já reparou o tanto de estrangeiro que tem na nossa cidade? E eles estão refugiados, e não estão em campos de refugiados, mas estão refugiados no nosso Brasil, porque o país deles está com problema. Haitianas, que o país não se levanta, venezuelanas, que o país não se resolve, estão perambulando por aí. Eles estão, sim, mais fracos, mais vulneráveis. Crianças, quando eu leio matérias de ações violentas, eu não quero usar uma palavra aqui, contra crianças, meus irmãos, isso me inflama, infelizmente, me inflama de um jeito. Você está lá no Rio Grande do Sul, você está num abrigo, você está numa condição catastrófica, deixa suas crianças com alguém, porque você está indo tentando recuperar. Quando você volta, a sua criança experimentou um dano grave. Nós não podemos tolerar, meus irmãos, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos, e aí assim, certas novidades no mundo recente das últimas décadas tenta misturar, confundir valores, e aí a Bíblia é clara de que a mulher é mais frágil nesse sentido, a composição corporal. É claro que tem mulher muito mais forte do que eu, e tem mulher muito mais treinada que eu, que me desceria uma surra fácil, é óbvio. Mas eu estou falando de estrutura, do que é geral. Não é possível deixarmos mulheres sofrendo, apanhando, sendo torturadas domesticamente e morrendo. Eu não estou falando de feminicídio, porque eu acho essa palavra horrorosa, porque antes dela tem uma que é a violência contra a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos tolerar esse tipo de situação. Nós, povo de Deus, devemos ser os protetores, sim, dos mais fracos, sejam quais mais fracos forem. Hoje, por exemplo, a população do Rio Grande do Sul ela é mais fraca em relação a outras populações, a outros estados. Você percebe que nós devemos nos incomodar com tudo isso? Tá bom, se eu paro aqui, eu sou um tremendo legalista, porque a palavra de Deus não é para nos estabelecer regras sociais, meramente práticas, porque a gente vai sair daquela porta e a gente não vai cumprir essa lei perfeitamente. E aí a gente faz o que com isso? Nós temos ensinado ao longo dos anos que toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Onde está Cristo nessa questão de boi, de morte, de não sei o quê? Um comentarista, o Palmers, ele fez um jogo de palavras que eu achei tão interessante. Ele diz assim: pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o bem com o bem é humano. Nós vimos isso no texto de Mateus. Isso até os fariseus fazem. Agora, pagar o mal com o bem, isso é divino. E aqui está a obra de Cristo. A obra de Cristo é baseada na justa leones, na lei justa, santa. É pagar o mal com o bem. Depois leia lá Romanos 12, 17, Romanos 13, de 8 a 10, Provérbios 17, 13. Você vai ver que existe uma busca por essa perspectiva de que a obra de Deus busca a justiça de Deus e Cristo cumpre a justiça de Deus. Mas veja, meus irmãos, ainda é maior do que isso. A obra de Cristo, ela aplicou a lei da retribuição totalmente diferente do que a gente consegue alcançar. Quando essa música que nós cantamos antes do sermão, eu fiquei olhando, essa música captou bem isso. Porque veja, os 3 valores, vida, justiça e sociedade. Deus é o dono da vida. E ele havia dito claramente, não coma do fruto, certamente morrerás. Todos seguem pecando contra Deus. Todo pecado contra Deus deveria ser pena de morte, não é? E a pior morte que tem, que é
o que mereceríamos é o distanciamento de Deus. Viver no inferno para todos sempre na companhia de Satanás e seus demônios. Isso, se você quer falar de merecimento, o que uma pessoa merece? Eu mereço ser feliz, eu mereço ganhar mais, eu mereço aquilo. Não, o que você merece é o inferno. É só isso, eu e você. Merecer mesmo, por nossa conta própria, é isso. Então, a lei da retribuição seria o quê? Pecou, pagou. Você e eu deveríamos aguentar essa lei da retribuição, que seria justíssima, perfeita, porque Deus é santo e nós não. Mas como é a lei da retribuição na perspectiva de Cristo? Jesus paga o mal que nós fizemos a Ele, com alto preço da redenção, se entregando à morte, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. A lei da retribuição em Cristo é a graça. Você não merece nada e o Senhor é generoso. Você faz o mal e Cristo paga com um bem inefável, incalculável. A gente fala, eu sei que foi pago um alto preço, mas eu não sei quantificar esse alto preço, porque eu não tenho condição de quantificar o preço que Cristo pagou na cruz. Eu sei que foi alto, mas foi alto mesmo. Mas eu não tenho nem palavras para explicar isso. Então isso deveria lembrar para nós quem nós somos de verdade e o que nós temos. Quando a gente lembra que Cristo pagou a nossa conta, como a gente pode retribuir a outro com o mal? Se você falar, fulano não merece, você não merece e Deus fez. Eu não mereço e Deus fez. Como você consegue olhar para alguém e achar que alguém não merece? Aí vem o Senhor Jesus e fala, não, você não está entendendo. Você tem que orar pelo seu inimigo. Não é o que não gosta de você, não é o que não é da sua fé, é o que te odeia. Porque nós odiávamos a Deus. E o Senhor, então, Jesus vem e cumpre essa obra da retribuição por mim e por você. Em segundo lugar, a aplicação da justiça. A justiça de Deus exige a morte em retribuição ao pecado, como eu disse, e Jesus satisfez essa exigência na cruz. Ele nos justificou. Essa palavra, às vezes, a gente canta, a gente fala, mas às vezes a gente não processa um pouco. E precisamos trazer à memória a doutrina do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor Jesus justificou a lei. Ele não nos libertou da lei, Ele cumpriu a lei. Às vezes a gente fala, a gente vive pela graça, não é mais pela lei. A gente vive pela lei, só que uma lei cumprida por Cristo. É importante a gente lembrar disso, que o Senhor cumpriu a lei no nosso lugar. E nós não podemos ser legalistas com os outros, porque a gente nem cumpre a lei de Deus, a lei de Cristo. E por último, a perspectiva da sociedade. Eu estava pensando sobre isso e comecei a pensar sobre a santa sociedade que existe na Trindade. As três pessoas da Trindade, que são a mesma natureza, vivem harmoniosamente entre si, num relacionamento perfeito, santo, eterno. E Cristo, então, nos insere nessa sociedade. Com a obra de Cristo, Ele nos fez irmãos dele, e por isso, assim, a gente pode chamar a primeira pessoa da Trindade de Pai, porque Cristo nos inseriu nessa sociedade, nessa família divina. Por isso que eu acho curioso quando alguém que não crê em Cristo faça a exposição, a verbalização do Pai Nosso, porque ele não sabe como ele se tornou, o que é ser filho de Deus pela adoção em Cristo Jesus. E mais, meus irmãos, não só isso, mas para que a gente participe dessa comunidade santa,
o Senhor nos fez habitados pelo Espírito Santo. Cristo vai, envia o Espírito Santo, agora somos habitados pelo Espírito Santo. Estamos dentro dessa santa comunidade de Deus. E não é à toa que o Salmo 133 vai dizer que é maravilhoso, é agradável, como é bom, como é gostoso, como é prazeroso viver unidos os irmãos. Esse é um reflexo da santa sociedade. Nós temos deleite na comunhão dos santos. A gente devia ter uma santa expectativa pelo dia do Senhor, não só pela adoração a Ele, mas eu vou encontrar a minha família, eu vou para a minha sociedade, a turma da minha cidadania. Eu estou mexendo com esse assunto, né? Eu vou com a turma da minha cidadania, a cidadania celestial. Não é porque nós somos melhores que ninguém, mas é por conta da obra de Cristo. E aí eu fico pensando, como que alguém quer ir para o céu, viver para todo sempre no céu ou na nova terra, com todo mundo, mas não gosta dos irmãos hoje? Tem bronca de irmão em Cristo. Aquele irmão dá muito trabalho. Quem somos nós para apontar o dedinho para o outro? Nós damos trabalho para Deus todo dia. Nós deveríamos ter esse deleite dessa santa sociedade que é o povo de Deus, a família de Deus. E deveríamos, então, gostar tanto disso, que cara, isso é tão bom que eu quero mais gente desfrutando disso. Não podemos ser igual aos apóstolos. Vamos fazer umas tendas aqui, Senhor, não vamos nem descer, que aqui está bom demais. Não, vamos contar para todo mundo que existe uma sociedade mais santa e que o Senhor chama a participar dela. Que, de fato, a aplicação das leis feita por Cristo Jesus paute a nossa vida. E assim a gente tenha uma perspectiva melhor da vida, uma perspectiva melhor da justiça e uma perspectiva melhor da comunhão do povo de Deus com o próprio Deus numa santa sociedade celestial, ainda aqui neste mundo caído. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que tivemos aqui da exposição da Tua Palavra. Esses textos, como eu comecei orando, são antigos, mas são vivos e santos para nós hoje. Precisamos, Senhor, então, aplicá-los à nossa vida cotidiana, individual, familiar e societária também, ou em meio à sociedade. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda-nos a olhar para a obra de Jesus Cristo, que é a razão do nosso viver. Em nome dele nós oramos. Amém. Nós vamos passar para a ceia do Senhor.